Olá, olá, bem-vindos. Mais uma aula aqui do Música Cursos, como ser um DJ de sucesso. Hoje uma aula sobre agência de DJ, sobre bookings. Uma pessoa que é super, super amiga, trabalhou comigo muitos anos. Vai ser muito bacana, vai ser muito bacana. Então, sem mais delongas, eu vou trazer a ilustríssima Juliana Franco. Eu ponho essas palminhas sempre. Todo convidado ri na hora, né? Não tem como. Não tem como, é muito bom. E os alunos devem pensar assim, puta, não aguento mais essa palma do Sandro, cara. Será que o Sandro não consegue trocar essa palma? Será que o Sandro não consegue mudar um pouquinho? Eu sempre ponho a mesma palma. Mesma Mas é palminha. engraçado a reação das pessoas. É todo mundo... É. Juliana Franco, por favor, comece contando aí um pouco de você, para as pessoas se situarem. E aí a gente vamos começar a bateria de perguntas difíceis para você. Ah, imagino. Então, bom, vamos lá. Meu nome é Juliana Franco, estou com 35 anos agora. Eu já estou nesse mercado, entrei no final de 2010, como faço parte dos bookings, né? Faço a venda dos artistas, principalmente nacionais. Comecei trabalhando lá na J-Com, junto com o Sandro. E hoje em Você trabalhava dia... com moda, né? Não era isso? Você trabalhava com moda, né? Não, no meio do caminho com Ah, no meio do você, caminho que trabalhando você, onde eu falei, para mim chega, hoje eu vou trabalhar com moda. Acho que você durou uns 6 pediu, meses. você pediu Pedi demissão, é demissão, isso? E depois voltou para trabalhar voltei. comigo. Voltei Entendi. porque isso daí realmente é um vício, é difícil você falar, não, para mim chega. Todo dia você pensa assim, não, para mim chega, não quero. Só que não. Então a gente tá sempre ali. E aí no meio do caminho, né, a J-Com fez a fusão com a Plus. Isso. Isso. E aí eu fiquei um pouco tempo ali na Plus e hoje em dia estou na Nova Bookings. Já fez 2 anos que eu tô lá com eles. É uma agência que faz... A nova tem poucos anos também, né? Isso, fez 3 anos. É uma agência recente, né, praticamente. Mas já tem aí uma gama de artistas. Eu acredito, assim, os funcionários também são todos conhecidos aí no mercado. Acho que é uma agência super bem estruturada. Estamos aí, hoje, firmes e Fala, fortes. fala dos principais nomes, não desmerecendo os outros, né? Mas assim, sei lá, Claro. fala de 4, 5 nomes aí. Por favor, artistas que você tem lá na Nova Bookings. Então, hoje a gente tá lá na agência, tenho artistas como o Gabi, Jetlag, Bruno Martini, tenho também artistas que, né, estão numa crescente, Moshak, eu tenho também trabalho com Visage, Breaking Beats, então uma gama Evokings, a gente também estava com Cat Dealers, né, acabou que mais também já trabalhei com eles. Isso. E são estilos, tem gente de quase todos os estilos, Ju? Ou mais ou menos parecido? Não, ali o que é bom realmente da agência, assim, ela tem vários estilos, entendeu? Tanto ela tem várias vertentes da música, então, assim, eu consigo realmente trabalhar com todos os tipos de contratantes do mercado, o que é mais comercial, o que é mais under, esse estilo que surgiu aí no meio do caminho, que é chamado de desande, né? Grande, isso. Surgiu ano Isso, passado, né? isso, exatamente, Visage, Ilusionais e Moshak, então, assim, é, consigo trabalhar em vários estilos, vários contratantes. Eu acho que isso daí é bom, porque eu não fico delimitada só num Claro. estilo, só E num também, contratante. Só numa também peça. fica mais fácil de você vender vários artistas, né? Se tiver todo Exatamente. mundo igual. Consigo É, correr pelo Brasil inteiro, pelo entendeu? Brasil inteiro. Exato. Vamos começar a conversar, então. Eu acho que a primeira pergunta. Ó, já tem até pergunta aqui. Como destacar para um book? Tá bom, tem uma pergunta aqui do Zaro, mas antes. Tá, então eu vou botar do Zaro, vai, primeiro. Você não Uhum. consegue ver, Ju, mas eu vou ler para você, tá? Tá, manda aí. Como que um artista se destaca para um booker? E como é o relacionamento entre o booker e o artista? Nosso estudante aqui, artista Zaro. Então, acredito assim que para um artista ser visto, ele tem que ser, obviamente, ser visto tanto para o booker quanto para a agência inteira. Acredito que todo mundo participa desse processo, entendeu?
Mas, com certeza, o que a gente sempre leva muito em consideração hoje em dia são as produções, tá? Então, eu sempre digo assim, você tem um SoundCloud ali sempre atualizado, o seu Instagram, parece bobeira, mas o Insta, todo mundo olha, óbvio que nem a gente diz assim, eu não estou afim do seguidor, mas, pô, você vê que é um Insta legal, que tem uma interação legal, então acho que isso conta bastante. E você vê se tem um relacionamento já no mercado, se há quanto tempo está trabalhando com isso. Então, assim, mas a produção realmente conta muito. Assim, agora eu vou ouvir o SoundCloud aqui, as produções, legal, gostei, né? Eu acho que tem um feeling bom, uma sacada legal. Eu acho que, claro. Bem, eu vou me permitir hoje Vai falando, porque eu tô. eu vou me permitir hoje de falar com você também, porque, né, sou mestre nesse assunto. Todo mundo se pergunta, o artista pergunta, em que momento eu estou preparado para entrar numa agência? Né? Quando você falou assim, olha, você tem que despertar o interesse do booker, e aí meio que respondendo também a pergunta do Zaro, né, como se destacar, ou seja, como você chamar a atenção do booker, eu acho que você também, de uma certa forma, Ju, queria que você desse a sua opinião também, você tem que se destacar também perante ao contratante final. Porque, às vezes, um contratante dá a letra para o booker. Até porque eu quero explicar uma coisa para vocês, pessoal. Não necessariamente o dono da agência tem que chegar aqui, ele entra na agência, olha para os bookers, olha para a Ju e fala assim, Ju, acabei de contratar o Sandro Horta. A Ju também pode, porque ela está falando com o contratante todo dia vendendo artista, a Ju pode pegar e fazer a via inversa. O contratante falou para ela do artista, ela deu uma pesquisada, escuta o SoundCloud, escuta as produções, acha interessante e tal, e ela vai lá e fala, eu quero contratar esse artista aqui, inclusive para ficar, entre aspas, sob a minha tutela aqui dentro da agência. E obviamente que aí os donos da agência conversam com você, né, Ju? Fazem um bate-papo para entender realmente, porque é um passo muito importante para o artista, mas também é um passo muito importante para a agência, porque ela vai ficar com um cara que ela tem que entregar, né? Exato. Então também seria isso, né, Ju? De você chamar a atenção também de outros contratantes, etc. Isso, é o que eu sempre digo assim, você tem um bom relacionamento, não adianta assim, um artista não é do dia para a noite, então acho que são várias coisinhas hoje em dia, antes, lá atrás, era só, ele é residente de um clube, hoje em dia não é mais isso, entendeu? Hoje em dia realmente a música é muito importante, e relacionamento, assim, realmente conta muito, porque é aquela coisa, um contratante vai lá e me fala, esse artista X, eu sempre coloco ele na minha festa, ele é muito bom. Ok, deixo ele ali de ladinho, aí eu fecho uma outra data em outro lugar. Eu vejo que é o mesmo artista que aquele contratante lá tinha comentado comigo. Então já penso, poxa, então eu acho que o relacionamento, você ter um bom relacionamento com contratantes na sua cidade, começando óbvio ali no teu mundo, putz, isso daí faz muita diferença. E é mais uma coisa a ser acrescentada para, né, obviamente, a agência estar de olho naquele artista. Então, a gente às vezes fazia assim, sei lá, uma sexta-feira, quando as coisas já estão todas resolvidas, às vezes, escuta aí, vamos escutar agora o fulaninho, o ciclano, vamos entrar nas redes sociais dele. O Jorge e o José já comentaram dele. Então, acho que isso daí isso é bem importante, óbvio, para daí a gente dar início, porque é aquela coisa, acho que você estar numa agência, ela também ela vai te ajudar, óbvio, mas eu acho que é muito 50-50 também, entendeu? Eu tô me lembrando de várias coisas que a gente precisa conversar. Mas eu vou tentar atender um pouco a gente e vou tentar atender um pouco os alunos que hoje estão participando bastante. Não sei se são seus cabelos loiros, Ju, mas tá bem legal aqui, tá bem aquecido o chat. O Dusk está perguntando, quando você está em uma agência, você tem uma porcentagem acordada com a agência. Porém, quando o artista que arranja uma data para ele, o percentual da agência deve ser menor ou a mesma? Responda, Ju, por favor. Ou seja, você entendeu a pergunta, né? Entendeu?
Não, sim, sim. Não, eu acho que assim, se é tanto no começo da carreira desse artista, ele óbvio vai trazer contratantes e amigos, pessoas que contratavam eles. A gente não tem muito disso, não. Entrou na agência, é no amor e na dor, entendeu? É 20, 80, ou o teu acordo que você fez lá quando você sentou e Tá. assinou. Então, eu É acho isso que isso aí, Deus, que eu quero dar até exemplos, assim, eu queria te falar alguns exemplos, né, que ao longo da minha carreira eu vivi isso, do tipo assim, quando eu vou, primeiro que a Ju falou é verdade, né, então, quando você tá naquele teu mundo ali começando, você começou a costurar teus bookings, é óbvio que quando você entra numa agência, todos os primeiros contatos vão ser essa galera que tava te relacionando com você, então isso que a Ju falou é importante. Não pode ter diferença, porque senão era mais ou menos como eu falasse assim para você, ok, então tá bom, então quando eu vender, eu não vou querer 20, eu vou querer 50%. 50. Eu vendi, Isso. bem, quando você vender, tá bom. Outra coisa, vamos dar um exemplo. Eu peguei, né, eu não, a agência, a Ju, pegou você, fez um excelente trabalho, conversou com o contratante, colocou você no evento importante. Tudo bem, no primeiro slot ali, o slot começando. Aí você vai lá, faz uma entrega muito boa, que é o mínimo, inclusive, que a gente espera de um artista. Depois de ter tentado seduzir o cliente, que você vá lá e faça a final da Copa do Mundo, né, Ju? E aí, Isso. é, um outro contratante está lá, alguma pessoa assim, aí ela pega, te procura na hora, ou ela manda um DM para você no dia seguinte no Instagram, etc, etc, etc. Aí você pensa, pô, mas fui eu que consegui. Foi você que conseguiu. O time todo conseguiu, né? E você não consegue se separar, né? Então, tem que ser mesmo percentual. E você vai ver que ao longo do tempo, cara, você tem tanta coisa a fazer que a última coisa que você vai fazer, quando você começar a ficar médio grande, é cuidar de data, porque não é só pura e simplesmente vender. Você tem que vender, você tem que saber qual a tua posição dentro do line, tem que negociar isso aí, porque, Tem né, que às vezes receber o você quer, cachê. né, Ju? Tem que ver o cachê, tem que ver o teu billing é como você aparece lá. Então, existe uma série de coisas que a agência faz que você não vai querer mais cuidar disso. E você vai falar, pô, mas então quando eu tiver muito grande, eu não vou precisar de agência. Porque, porra, eu tô grande pra caramba, meio que vendo sozinho. É verdade. Mas me fale de algum DJ grande que não está numa agência. Se for pensar, você acha que o David Guetta, o booker do David Guetta tem que ligar lá pro clube e falar, ô, você não quer pegar o David Guetta aí pra tua balada hoje? O cara recebe fácil, fácil, um David Guetta recebe umas 10 ofertas por sábado. 10 ofertas por sábado. Eu me lembro, Ju, que eu tava com o EDX na minha casa aqui, uns 2 anos Uhum. atrás, antes da pandemia, lógico, né? E o EDX, lógico, ele começou, ele que criou a Nora Impure, né? Que desenvolveu todo o trabalho e tal. E ele tava falando, pô, ele pegou, começou, tava mexendo no sistema dele, tipo o System One, né? Sistema. Uhum. De bookings. E pô, olha aquilo aqui, ó. Ele começou a me mostrar, Ju, os sábados da Nora Impure. Nora Impure tinha assim, Sim, 3 ofertas, 4 ofertas, 2 ofertas, 3 ofertas. Era assim. imagina. Assim como você sabe que DJ importante aqui no Brasil, ele tem sábados assim, tem 2 datas, 2 ofertas e tal, às vezes, né? Então, eu Exato. queria passar para vocês que é por isso que o percentual tem que ser aquele combinado, seja a venda de que parte, até porque tem uma tendência de a venda ser somente pela agência. Já leio a pergunta aqui do Fernando Agnes, que é uma outra pergunta, até porque muda um pouquinho o tópico. Ju, eu queria te perguntar, então, quais são os passos que um artista precisa tomar para poder chamar a atenção de uma agência? Seria, na prática, começar a fazer produções, é isso que você falou. Exato, eu acho que hoje em dia é essencial, assim, recapitulando ali, é o SoundCloud, realmente atualizado, suas produções, o Instagram, entendeu? Sempre tá ali meio que ativo, não O adianta deixar networking, isso, morrer muito Insta e ter um network ali na sua cidade, óbvio, começando ali com seus amigos, o seu amigo que faz festa, eu acho que isso daí e vai, né, crescendo. tá. Eu Você, sempre acho que, se eu não me engano, teve um caso, né, de algum artista que você que trouxe para mim, falou, Sandro, pô, eu quero pegar esse artista aqui, né? Foi alguma vez? Não? Alguma vez você trouxe algum? Ou sempre eu que falava para você pegar o Não, artista? vindo de você, você, Sandro e Felipe, era aquela coisa. Ó, chegou esse artista aí, bora trabalhar. Mas eu acho que você trouxe algum que você queria, não me Eu, lembro. eu Eu acho que na Nova Bookings, eu trouxe um artista que estava começando comigo na Plus, é o Sandyville. Então, Sandeville.
Isso, foi um artista que, assim, se a galera quiser dar uma olhada, ele é um artista, assim, que ele também tá numa crescente muito legal, ele tem um networking muito bom, e é um cara, assim, ele tem uma rede social, ele tá sempre se atualizando, entendeu? Porque eu acho que isso também é uma coisa muito importante. A pessoa sempre se atualizar, entendeu? O que que o mercado tá querendo no momento, o que que as pessoas estão querendo ouvir. Então, como me comportar no Instagram. Eu acho que hoje em dia tem N cursos para tudo que é área, sabe? Então, até comentava assim, às vezes eu recebia por e-mail, me manda lá, mas assim, pô, faz um e-mail legal, entendeu? Coloca um e-mail assim, já do seu nome artístico, entendeu? Claro. Então, eu A acho que gente isso é. tratou disso no curso de marketing, né? De como você inclusive no Ah, começo, antes da agência, como se abordar contratante, como se abordar as pessoas, né? Seja qual for, né? E às vezes abordar até sem querer no momento nada, muito mais gerar um é, relacionamento, né? Mas aí, vamos imaginar então que eu entrei na agência, tá? Acabei de entrar. tá. Como é que você começa a me vender, ou seja, vender um artista, e qual preço você começa a colocar num artista? Hoje, eu estou falando dias atuais, né? Eu sei que os Sim, sim. valores. Então, eu acabei de entrar, eu tenho lá, de repente, sei lá, umas 5, 6 músicas lançadas. Aí você Uhum. escutou alguma coisa assim, um contratante falou de mim, ou você começou a ver os DJs tocando minha música, ou você viu minhas 5 músicas, já achou impressionante. Aí eu te mostrei mais umas que eu não fui lançar ainda, que eu vou lançar ainda. Você falou, cara, além de ter músicas legais, as próximas músicas dele são muito bacanas. Então, Uhum. acho que esse cara vale a pena eu investir. Aí você me contratou. Como é que você É, começa a fazer a venda? Por quanto você me venderia? aham. Então o artista ele acaba entrando na agência, assim, se é um artista que, óbvio, ele não, ainda não tem o nome, ele precisa começar a crescer. Assim, o cachê é meio básico, a gente trabalha ali nos 2.000, É o entendeu? Que é mínimo hoje. o mínimo, entendeu? O Tá. mínimo para se trabalhar, porque, né, tem a porcentagem que fica para o artista e a porcentagem da agência. E óbvio, a gente vai começando, que nem eu digo, começando a costurar a carreira. O artista, no começo, ele vai me passar aqueles contatos que são os amigos dele, mas é aquilo que a gente volta a conversar. Antes era o artista ali, eu que vou negociar o cachê, eu que vou cobrar, não. Agora você me passa o telefone do seu amigo, que, né, sempre te contratou, e agora ele vai conversar comigo, eu que vou negociar cachê, eu vou tentar subir, porque, ele fazia você por R$ 500. Não, agora você está numa agência, É isso aí. Geralmente de entendeu? cara ele já começa a ficar um pouco mais caro, né? Porque o cara Isso, meio que se vendia ali, era amigo, isso. conhecido, então topava qualquer coisa, você já começa impondo respeito, né? Entendeu? Até para quebrar esse vínculo, não, eu converso. Não, não, você vai começar a conversar com a agência, eu vou ser aquela pessoa chata, entendeu? Eu vou ser a chata que eu vou ter que cobrar mais cachê, eu vou tentar te colocar num horário legal, antes você fechava ou abria festa para ninguém, ou fechava e já estava todo mundo loucão. Não, eu vou te deixar vou tentar que você toque num horário bom, que você vai começar a ser visto. E óbvio, você estando numa agência, a agência tem os seus nomes maiores. Quando esses nomes maiores são vendidos, geralmente a gente vende junto um pequeno. Esse pequeno, o que ele vai fazer? Ele pode fazer o arm-up para esse grande, ou simplesmente assim, na minha negociação, o contratante fala, eu tenho X para esse artista grande. Você fala, então tá. Então, beleza, eu te ajudo com você nesse cachê, mas eu vou colocar mais um artista. Aí, Que esse geralmente que é menor mais barato, né, entra. gente? Então, é um valor Exato. muito mais barato do que, né? Só E, que daí e esse artista menorzinho já vai estar tocando numa festa que já tem ascensão, porque ele já tá com esse nome grande, entendeu? E E essa, aí, essa é uma das grandes vantagens. Lógico, entrar numa agência tem 1 milhão de vantagens, mas essa é uma vantagem um pouco mais latente, né? Que as pessoas percebem, né? Pô, acabei de entrar lá, o cara já começou a me colocar. Agora, vamos ser sinceros que isso é a porta, mas no meu ponto de vista, você vai concordar também, lógico. Você começa a colocar ele para um artista, o Sam, né? mudar. Você começa a colocar ele nessas oportunidades. Se eu não faço um trabalho de continuar lançando músicas, né? Não é só entrega de DJ como DJ lá no dia, mas eu começo a ser interessante, eu vou ser um cara que vai ficar abrindo para os grandes a vida toda. Você concorda comigo? Porque isso Exato. ajuda
Lógico, entra dinheiro, o cara começa a pegar ritmo de jogo de aprender, a tocar melhor, performance e tal. Mas não é porque ele tá tocando, que ele abriu 4 vezes pro jet lag, que alguém lá do Fortaleza vai ligar pro artista, pra você, né, no caso, e vai dizer, ô, traz o Sandro pra abrir pra mim, porque, pra abrir não, pra tocar pra mim como headliner. Ah, Porque não vai vender ingresso, né? Custa uma fortuna pra levar pro Nordeste. Então, é importante falar isso. Ah, pô, então quando eu entrar na agência, tá resolvida a minha vida. Não. Realmente, uhum, o primeiro empurrão é bem legal, né? Porque, como você falou, existe isso na prática, né? Ah, quer isso aqui? Pô, me ajuda a colocar esse artista. Até porque você quer mostrar pro contratante o artista. A única maneira de mostrar é contratando ele, né? É exato. certo isso, né? Não, com certeza, isso é que nem eu digo assim, a gente também não tira coelho da cartola, sabe? Não adianta, não é porque você tá numa agência que você que vai fazer milagre. Então eu acho que é só o início para as coisas começarem a acontecer. Então a produção realmente assim, eu vi um exemplo nessa pandemia que querendo ou não, eu acho que assim foi muito difícil para todo mundo. Eu acho que até para as pessoas também terem criatividade, eu acho que todo mundo no começo ninguém entendeu. Então imagina você ser criativo, ser positivo. Então um artista assim que eu vi e se dedicou muito, que foi o Jorge, que é o artista da Nova, O ele que que não ele parou, fez que te chamou a atenção, por favor? ele não parou de produzir, não Hum. parou, fez lives, o Ele aumentou Instagram a dele quantidade de lançamentos por mês? Tipo, aumentou, lançava um, começou a lançar dois e tal. exato. Então, assim, ele sempre lançou músicas que nem eu digo assim, também por várias gravadoras. Então, a gente tem ali na Nova que tem a parceria com a Hub. Então, isso também conta, mas assim, eu vi que ele sempre teve uma constante. E agora que as coisas começaram a voltar, é um nome que, sem brincadeira, eu acho que por dia, assim, sei lá, uns 80% das pessoas que me chamam, elas querem. Ah, o Jorge tem essa Que data? Ah, legal. entendeu? Eu Então, me lembro do Jorge lá atrás, o Senna mandou exato. música pra mim, né? Tal. Até falou, ah, pega ele e tal. Eu pego. Eles não tinham agência ainda, né? Pega ele, é Não, do Pará, se não me engano. E aí exato. eu E fazia um ele C-Manager e eu ia pegar pra agência. É muito bom ele. Então, e assim, é uma coisa que é de se espelhar, né, as pessoas que são novas no mercado, entendeu? Você olhar e ver, poxa, o cara, mesmo ele estando, ele poderia, tipo assim, eu já estou num patamar bom, posso ficar sossegado. Só que aí que tá, entendeu? É Entendi. sempre batendo, sempre ali produzindo, fazendo coisa nova. Então, isso ajuda pra Legal. caramba, acho que todo mundo, entendeu? Deixa eu E até daí você aproveitar vai que você nesse falou da. patamarzinho aí de warm-up, entendeu? O cara já Pra, é o é. headline. Aproveitar e botar uma pergunta aqui, que tem a ver com o tema que você falou agora. O Fernando Agnes está perguntando. Queria que a Juliana falasse um pouco do impacto da pandemia sobre o negócio das agências e como elas se mantiveram em um período sem geeks. Uhum. Olha, Difícil. pesado. O Não, que vocês foi, fizeram aí na agência, Ju? foi assim, que nem a gente comentou, foi o primeiro setor a parar. Uhum. Assim, para mim, o dia 13 de março foi quando, assim, despencou para mim tudo. Começou assim, pá, 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 cancela, decreto, polícia fechando, uma loucura. Aí eu pensei, não, acho que vai passar o final de semana, as pessoas vão tomar todas, segunda-feira vida normal, imagina, esse negócio nem existe. Gente, começou uma loucura, porque assim, realmente, é, eu como Juliana, pessoa física, me assustei, porque eu pensei, o que que é isso, o que que tá acontecendo, será que eu vou conseguir voltar para minha casa? E a agência em si também tendo que se remanejar. Eu, assim, no começo, o que que acontece? A agência foi indo, a gente até também para entender, né? Porque ninguém meio que entendia quando isso ia acabar. Claro. Então, acho que a gente foi até metade do ano, deu uma enxugada, né? Teve que dar uma enxugada, infelizmente. E todo mundo meio que se adaptou. Eu acho que foi uma adaptação assim, e aquela coisa, eu acho que quem tá até agora aí, funcionário, agência, porque todo mundo foi guerreirão, acreditou e tá acreditando que as coisas vão E aí melhorar. vocês Então. foram fazendo o que eu imagino que eu tenha feito na minha agência também, né? Vocês foram remarcando data, né? Isso, Pra poder. é,
Tem planilhas gigantescas, que é aquela coisa, muita gente já tinha cachê pago, então são datas que vão ter que ser remarcadas. E aí Até é isso agora. deixa eu te interromper, porque a gente estava falando antes do ar, você já está marcando datas e remarcando datas, algumas para setembro, e outubro, e dezembro, a princípio, está super bem encaminhado, então, em termos de quantidade de gigs, né? Tamo- Exato. A gente, assim, acredita muito que depois dessa vacinação pelo menos a primeira dose aí da população adulta, já as tem. coisas melhorem, porque querendo ou não, a gente vê pelo reflexo lá de fora. Lá de fora Claro, as coisas estavam muito ruins e a gente achando não, aqui não vai chegar. Bom, chegou. Então lá fora está começando as coisas a melhorarem, então isso já dá um alívio para cá que também. vai chegar a nossa vez, entendeu? Legal. Tem mais uma pergunta legal, Ju. O Márcio Pompeu perguntando: Juliana, o artista precisa morar em uma capital? Pergunta boa. É, verdade. Não necessariamente, óbvio, entendeu? Mas, logisticamente falando, quando o artista está começando, eu acredito que assim, conta bastante, entendeu? Conta bastante você estar numa cidade onde você tem várias opções de voos, você tem fácil acesso para chegar nesse aeroporto, entendeu? E para a vida para vida do artista, lógico que melhora, né? Porque imagina ele ter que pegar um carro, ficar 2 horas dirigindo para pegar um voo para poder tocar. Sobre o Isso. ponto de vista de venda, melhora muito, né? Porque Não, senão, facilita ou você, bastante. né? Não, facilita com certeza bastante, porque assim, voo, hoje em dia, assim, você pensa ali, você vai começar na agência, o seu cachê é 2.000, o teu voo não pode custar 2.000, entendeu? Então, Porque não é só assim, o voo, você tem um motorista para te pegar no aeroporto e levar para balada. Desculpa, exato. não, pegar no aeroporto para hotel. Aí depois hotel para balada, Então, balada, hotel. isso, No dia isso. seguinte, hotel, aeroporto. Então isso aí já custa uma grana. Tem a diária de alimentação, tem um hotel e tem o voo. Então O são voo, 4 itens da logística, né? isso, que obviamente, assim, geralmente Na ge- dobra, então, assim, para o contratante, querendo ou não, da parte da agência, independente se vai custar 2, 3, 4, 50, 100, a agência vai exigir um bom motorista, um bom hotel, né, porque você custa menos, então, assim, a gente vai fazer esse papel de exigir as melhores coisas. Então, assim, se Até você tem uma... aproveitando, Ju, só quero pegar aqui uma fonte tua. É uma agência, tá, pessoal? A agência tem uma pessoa de logística, uma, duas, três, conforme o tamanho dela. Então ela faz esse trabalho. Qual que é a placa do carro? Qual que é o WhatsApp do motorista? Passa o voo pro motorista, pede para ele botar uma placa no aeroporto, né? Vê o carro, qual que é o carro. Não tem essa história. Não, não, meu amigo aqui dono da balada, né? Meu amigo dono da balada aqui vai pegar o cara. A agência não aceita. Exato. É isso, né, Ju? Já que você está falando. Então, é sempre empresas... Então morar em capital tem um diferencial, né? Eu acho que tem um Exato. diferencial. E assim, ajuda muito, facilita muito. Se você é de São Paulo, então você teria várias opções. Vocês têm 2, 3 aeroportos, até às vezes Viracopos. Então, assim, são várias opções de voo, são vários horários. Então, porque também é uma logística que, para o artista, poxa, se você tem várias opções, não precisa pegar aquele voo 6 horas da manhã, duas Passar o dia conexões. no hotel, né? Vai É, tocar fora 2 da manhã, passa o dia no hotel. Eu fiz isso muitas vezes, um dos motivos que eu parei, que eu não aguentava mais. é, É e isso horrível. cansa, imagina. Ah, Então, assim, resumindo, realmente facilita muito você até morar. contar uma curiosidade, Ju, que sempre rolava isso comigo, né? Porque eu ia tocar, por exemplo, BH, né? Tudo bem, BH é um exemplo meio ruim. Eu ia tocar em algum lugar. E Uhum. aí a logística falava pra mim assim, pô, Sandro, mas, meu, eu peguei um voo super bom pra você. Peguei o voo meio-dia e meia, né? Tipo, meio-dia e meia tá ótimo. Só que assim, meio-dia e meia eu vou. Você tem que estar às 11h30 no aeroporto. Então você tem que sair com segurança, né? A maioria das capitais tem que sair 10h30. Bora. É, Então, e você tem que acordar uma hora antes para completar o café. Então você tem que acordar às 9h30 da manhã. Então aquele uhum. voo, fala, não, é só meio-dia e meia. Porra, você vai acordar às 9, vai chegar às 6 da manhã da balada, vai chegar às 9. Eu lembro que a Mel, né, nossa elogio, falou, não, eu peguei o voo meio-dia e meia. Eu falei, Mel, não dá. Eu queria falar Exato. agora sobre a questão, primeiro só deixar bem claro para as pessoas que o preço da logística não está no preço do cachê e não ganha comissão sobre isso, né? Então, se o DJ custa 2.000, a agência ganha geralmente 20%, é a praxe do mercado, ela ganha seus R$ 400, tá? Uhum. Ju,
Qual que é a diferença hoje? A diferença está muito grande de cachês de sexta para cachês de sábado? Na minha Tem época, tinha uma diferença já, estava começando a ficar grande. É isso. Realmente, assim, o sábado, sei lá, 90% das pessoas querem sábado, ou até mais. Então, assim, sábado, a maioria dos cachês são cheios. Eu não tenho uma margem muito para negociação, mas se a pessoa quer uma sexta-feira, um domingo também, às vezes tinha bastante sunsets no domingo. Então, assim, são cachês reduzidos, porque são datas mais difíceis para venda, a Que procura é eram as menor. antigas quintas, né? Quando eu comecei a DJ Com, existiam as quintas. Então as É, quintas eram mais baratas, sexta e sábado era quase o mesmo preço, mas isso mudou, né? Então sexta-feira, você diria que sexta-feira é uns 20, 30% mais barato do que o sábado? É isso aí mais ou menos. isso, mais ou menos isso, e aí dá para trabalhar, porque daí ainda por cima, putz, fica ótimo logisticamente, um divide com o outro, passagens, Claro. então isso daí é muito bom. No sábado, realmente, assim, não dá para mexer muito, porque o sábado é mais pedido. E falando de preço ainda, Uhum. como é que você vai sentindo e vai aumentando o preço do artista? Já entendi que é R$ 2.000 o começo, que é um bom valor, diga-se de passagem, porque um artista também está começando, não vai tocar sexta e sábado, né? Vai tocar aí, sei lá, 2, 3 sábados por mês, então já dá uma boa Isso. remuneração. Como é que você vai sentindo? Porque eu me lembro de um caso, pô, muito, muito bom um caso, na verdade, que foi o Cat Dealer, né? A gente, quando eu É. descobri o Cat Dealer junto com o Álvaro, todo mundo aí, me lembro que o primeiro cachê acho que era 1.500 e eles Isso. rapidamente foram lá para cima. Não, eu lembro que Você vai lá pela medindo, você vai metade. medindo a procura, né? Tipo, começa a ter muita procura, aí de repente o cara liga para um sábado, não tem. O cara liga naquele outro sábado, também não tem. Aí você fala, pô, é isso que você faz na prática, não? Isso, mais ou menos é aquela coisa, a lei da oferta e da procura. Eu vejo que o artista realmente está tendo uma boa visibilidade, eu estou tendo muitos pedidos, esse artista também está entregando, então Lógico. isso Por isso que é tem isso. gente procurando nele. Porque eu me lembro que há um Isso. tempo atrás era quase que uma corrida de anunciar até maio, abril, todos os sábados vendidos do ano. Na minha época, É né? isso, aham. A Pô, gente então era mandava muito por legal, assim. e-mail. Isso, pegar e postar lá. Todos os sábados fechados, né? Tipo assim, Fechado. já em maio no máximo. Então o sábado realmente começa a vender muito mais rápido. Basicamente é os sábados que você vende primeiro, né? Sim. E aí você É, vai sentindo, né? Pelo menos na minha época era assim, tipo, o cara ligou pra mim e falou, Sandro, eu quero contratar a Ju dia 12. Pô, dia 12 não tem. Tá, então dia 19 de agosto. Não, não tem. Ah, então peraí, pra isso. mim serve dia 1º de setembro. Aí você fala, pô, peraí, tá na hora de Exato, aumentar, exato. Eu tá na acho hora que de é aumentar. bem esse negócio da anteninha, assim, você ficar meio ligado. Você fala, tô tendo muita procura, minhas datas estão fechando com muita facilidade. Eu vejo que também não tem muito choro da parte contratante, porque porque assim, contratante hoje em dia chora até o que ele pode. Então eu vejo assim, não, é tanto. O contratante, ok, então assim, você vê, poxa, Você vai vamos fazendo experimentos, começar né? Ah, isso, tava vamos começar. cobrando muito tempo Exato. cobrando 2.000, agora eu vou cobrar 2,5, dá uma sentida. Aí não tem reação negativa, você, pô, passou já 2,5. É isso, mais ou menos, na prática. Com certeza é isso. Eu tenho uma artista na agência ali, que é um exemplo desse, que é o Mochak, Uhum. que também ele entrou pequeno, e também ali, várias datas 222 3 a gente, pô, ele é super bacana com o agente, com o contratante, com todo mundo, é um menino super querido. A gente já começou assim, ele viajava sozinho? Não, vamos colocar um produtor junto com ele. Ok, vamos sentindo, vamos aumentar. E assim ele tá nessa constante. Agora, após pandemia, assim, realmente também é um artista que eu tenho muitas pedidas e o cachê dele subiu e as pessoas, ok, entendeu? E Você você vê que elas conseguiu entendem. E você conseguiu quebrar a primeira barreira? Porque vamos imaginar, você vendeu 10, 20 datas sem o tour manager. E aí um dia vocês chegaram à conclusão, pô, já está na hora de ter um tour manager e tal, tá, né? E aí todos os caras que contrataram sem tour manager, você fala, ó, tem mais uma passagem, mais um quarto de hotel. Tem essa primeira você tem esse trabalho, né, de explicar, pô, Tem. o cara, e entre aspas até dá uma importância também, né? Pô, ó, o cara tá grande já, o cara agora tem tour manager, precisa de tour manager para organizar tudo. Tem esse lado também de marketing, né? De uma equipe e tal, né? Você concorda ou não? Tem. Não, concordo, eu acho super válido, até porque você colocar um produtor
é muito vantajoso para o artista, porque tem alguém que Exato. vai bater ali teu rider, e para o contratante também sentido, tipo assim, não é porque o cara tá indo sozinho que você vai colocar qualquer coisa, entendeu? Qualquer Claro. motorista, qualquer efeito, não, ele tem um produtor. Isso é no feeling de sentindo. Aqueles contratantes antigos que só faziam uma logística e agora vão pagar dois, vai gritar, vai chiar, uma hora vai entender, Entendi. entendeu? E Você esses tem, você tem muitos artistas aí, mais artistas com tour manager ou mais artistas sem tour manager? com Você tour se lembra? manager, Maioria com tour manager. maioria, assim, Não o pode artista, esquecer que o próprio artista, quando está começando e coloca o tour manager, óbvio que ele tem 1 bilhão de vantagens. Mas ele também está fazendo o investimento dele na carreira, né? Porque do cachê que ele vai receber, ele vai ter que pagar o tour manager. Né? isso, Então, ele não isso deixa de daí estar fazendo uma prova de investimento que ele está fazendo na carreira dele, de confiar na carreira, certo? exato, porque esse tour manager, a agência vai fazer a parte logística desse artista, entendeu? A parte de pagar cachê é uma negociação artista com o Claro. produtor, E também, entendeu? às vezes, tem artista, né, Ju, que dá uma exagerada e tá começando, já quer botar tour manager, um VJ, às vezes o fotógrafo é barra Fotógrafo. videomaker, certo? Já quer botar Uhum. 3 pessoas na equipe. Aí já são, às Três vezes, três quartos. quartos, né? Carro até dá para botar no mesmo carro, tá apertadinho. Mas são Uhum. 4 passagens e 3 quartos de hotel. Se for pro Nordeste, 4 passagens hoje pode custar 10 pau. Não, meu Então Deus, tem que tomar não, muito fora cuidado com esse passo, né? Tem que ser um passo isso, muito bem pensado. isso. E eu acho que é muito do Booker junto com o dono da agência. Eu acho que assim, hoje em dia você ser dono de agência, você não é só simplesmente o dono, que vejo resultados. Não, o cara tem que estar ali 100% entendido de todos os seus artistas. Então, acho que ele também ajuda muito a todo mundo chegar num ponto em comum e falar, eu acho que realmente esse artista é legal ter Uma pessoa. mais uma pessoa junto na Tá. produção, ou do que Geralmente, por exemplo, dois. o fotógrafo, né? Lógico, né? Quando você põe o fotógrafo ali, porra, ele começa a gerar tanto conteúdo pro artista que é muito bacana pro marketing do artista. Quando você não tem, o artista não tem essa condição, geralmente o que ele faz? O produtor dele, o tour manager, no começo ele mesmo, chega na festa lá e descobre o fotógrafo da festa e dá o e-mail dele, né, o WhatsApp dele e fala, cara, por favor, as fotos aí depois manda para mim para eu poder ter fotos de boa qualidade. E aí depois ele vai crescendo e põe o fotógrafo dele, né? Porque realmente Uhum, melhora bastante o conteúdo que ele tem, né? Porque aí é dele, né? uhum. Isso é muito bom também. Eu sempre penso assim pro artista. Ele, quanto menos o artista souber se está dando problema, se aconteceu alguma coisa, melhor. Entendeu? O Claro. artista tá ali para o cara tá de corpo e alma leve, se apresentar e dar tudo de si e arrebentar. Se o cara já chega com aquele negócio negativo, tá dando tudo errado, não tem isso, não tem aquilo, pior coisa. Então, assim, o produtor, óbvio, faz todo esse trabalho aí, pode tirar foto, nananana, mas ele também faz todo essa parte aí de por artista chegar e tá tudo ok, entendeu? Então, acho que isso Tem é muito. mais uma pergunta aqui, Ju. Depois eu tenho uma outra minha aqui. Vou botar no ar aqui. O Dusk está perguntando. Tenho ouvido bastante que quando as coisas voltarem, os contratantes irão querer pagar menos. Você acha válido sempre aceitar? E se sim, até quanto tempo aceitar isso após as coisas voltarem? Está Então, acontecendo isso mesmo na prática? Os cachês dos caras estão pedindo para derrubar muito? assim, contratante ele vai chorar, com pandemia, sem pandemia, ele sempre vai arranjar uma desculpa para dizer que não tem aquele cachê. Desde o começo, assim, eu sempre tenho. Agora que as coisas meio que voltaram mais, mas até ali, sei lá, começo do ano eu tinha vendido, eu tô sempre pedindo o cachê normal do artista. É isso. Aí o contratante vai falar: não, mas eu não posso, aqui só é 250 pessoas. Aí eu vou entendendo. Mas o contratante precisa saber que aquele artista vale X. Porque quando as coisas voltarem, ele vai focar naquele valor que eu passei lá atrás. E falar, amigão, Claro. é isso aqui que Até custa. isso que você falou tem lógica. Então, respondendo a segunda pergunta do Dusk, é mais ou menos isso. Tudo bem, você até pode aceitar enquanto você sabe Fazer que o menos. clube dele vale Isso, 500 pessoas e tem 200. Agora, quando isso. você chegar lá e o clube dele tiver 500 pessoas, fala, tio,
é o Acabou. teu cachê normal, acabou, entendeu? Então, é Tá. isso que, assim, Mas você está nessa, tendo que dar descontos ou você está conseguindo, muita coisa está conseguindo entrar normal, assim? assim, desconto mesmo, assim, eu tô tendo, eu dou, o contratante, pô, liberou decreto aqui na minha cidade, 250 pessoas, quero uma data para sábado que vem. Ok. Entendi. Alguém me pediu uma data para dezembro. Dezembro, ao meu ver, as coisas já vão estar ótimas. Então, Excelente tópico. Excelente esse tópico, Ju. cara Falar vai de last pagar. minute. É, Vamos falar de last minute. Na minha vamos. agência, pessoal, antigamente tinha muito isso que acontecia. Parou até, tá? Antigamente, todas as agências mandavam e-mail, depois começaram a postar no Instagram, na época quando não tinha Instagram, o last minute. E todo mundo sabia, mais ou menos, que esse last minute tinha um preço especial. O que significa isso, né? Então, por exemplo, hoje é dia 15 de julho. Como a Ju bem falou, excelente comentário. Daqui a 2 semanas, se o cara liga para me contratar e eu custo 10 mil, óbvio que eu vou falar, meu, ele mesmo vai, o contratante mesmo vai falar, né, Ju? Pô, peraí, daqui a 2 semanas, né? Isso, Daqui a duas pô, semanas, na teoria, você não é, vai mais ser vendido. Você vai perder 10 mil reais. Pô, então aceita 7, aceita 8, aceita 6. isso. Essa é a lógica. Agora, como a Ju falou, agora um sábado, que vocês já escutaram, é o que mais vende. Primeiro vende todos os sábados, tá, pessoal? Depois começa a vender a sexta. Lógico, uma festa na sexta, vende a sexta, mas geralmente o sábado começa a sair primeiro. Aí, ó, um sábado lá em dezembro, que você tem tempo para receber as ofertas, você não vai dar desconto. Não vai Exato. dar desconto. É isso, né, Ju? Exatamente. Hoje em dia Então, vocês acho fazem last minute que ainda? Tipo, vocês fazem post de last minute? Esses artistas aqui estão livres ainda esse mês. Vocês fazem isso na prática? Não me lembro. não, eu vou atrás realmente assim dos meus contratantes, eu olho a agenda antiga desse artista, assim, vou olhar, hoje a gente está em julho, vou olhar, digamos, né, se fosse um momento normal, e olhar janeiro e fevereiro, deixa eu ver onde é que ele tocou, eu vi que essa pessoa não contratou de novo, aí eu vou lá, eu acho que é um trabalho do Booker mesmo, de ter os seus parceiros, e falar pro contratante, tô com fulano dia tal em aberto, como é que tá aí? Você tá com algum evento? O cara, pô, tô. Pô, então vamos lá, consigo fazer esse cachê pra você, já que a data tá próxima. Tem o Então, passivo e tem o ativo, né? De você também exato. cutucar. Você falou de um ponto aí que a gente já até comentou lá atrás, eu e você, da história do rebooking, né? Você tem vários artistas. Rebooking é quando o artista consegue tocar várias vezes ao longo do ano no contratante. Lógico, se o contratante faz uma festa grande por ano, ele toca uma vez só. Mas se ele tem uma balada lá, pega, por exemplo, o Pique Schmidt, aqui da minha, né, que eu sou empresário, ele tem vários rebooks, tem várias lá, né? Provocateur, toca tantas vezes. Café de la Musique, toca tantas vezes. Porsche. Você tem vários artistas hoje que tem esse rebook, que tem essa residência, entre aspas, em alguns contratantes, ou mudou também o cenário? É, teve muito assim, o problema de rebooking antes tinha muito. A gente tinha igual você falou lá no começo, você soltava que todos os sábados estavam fechados porque tinha muito clube. Então, como tinha muito clube, o cara sentava na sua frente e falava, não, vou fechar a minha agenda por 6 meses. Fazia tudo. Então, eu acho que agora os clubes não tem muito, então a maioria é festa, evento. Mudou muito o Geralmente a cenário. pessoa. Mudou muito o cenário. Então a pessoa faz, sei lá, 3, 4 eventos e eu tento encaixar pelo menos primeiro e segundo semestre, Ou entendeu? seja, então você não consegue repetir tanto nos clientes porque são clientes de festas, não de baladas. De Isso. baladas, se o cara abrir uma vez por semana, ele abre 52 vezes por ano. Então fica fácil você pedir para ele tocar 4 vezes, né? Porque de Exato, 52, exato, entendi. entendeu? E Antes a mudou o gente cenário. mudou, como é bastante evento, assim, você tem que ver mesmo o quanto que esse contratante faz. Às vezes ele não tá mais querendo, foi ótima a apresentação, deu tudo certo, mas eu não queria repetir. Claro, claro, óbvio. O Mais, artista. mais do que Mas entendido, né? isso, mas tem, óbvio, entendeu? Óbvio, tá cheio de clube por aí, entendeu? A gente ainda consegue trabalhar nessa manha. Mas De é repetir. isso, mas que nem eu digo assim, como booker, o fato desse artista estar com uma data livre e eu tentar falar com esse contratante que lá atrás fechou, também é um jeito de eu, como booker, e aí, amigo, faz tempo que a gente não se fala, talvez eu não consiga aquele artista, mas eu consigo outro. Uhum. Então,
o booker em si, ele tem que sempre estar em contato com todo mundo, porque assim, não ficar esperando que caia no meu colo. Eu que Claro. tenho que ir lá sempre, e aí sempre Lógico, tá lógico, fazendo lógico. um Proativo. network. Exato. Mais uma pergunta, Fernando Acre. Sandro e Ju, como é a negociação da agência para grandes festivais? Eu imagino que ele talvez esteja falando também de valores, imagino eu. É. Não sei se é como no sentido de valores, eu acho. Se não for, você me avisa aqui no chat, tá, Fernando, por favor. Eu acho Festivais que têm tratamento diferenciado de preço, Ju? tem, com certeza, entendeu? Porque um artista, imagina, quem não gosta, não gostaria de tocar no Rock in Rio, no Lollapalooza. Claro. Então, os cachês são menores, são reduzidos, mas assim, não muito também. E a gente sempre tenta, porque não é só você estar num grande festival, não é só o fato de estar, você tem que tentar negociar esse cachê e também colocar o seu artista num horário bom, entendeu? Então, uma negociação para grandes festivais, eu acho que envolve muito, não é só o cachê, mas, putz, você conseguir aquele horário espetacular, é Claro. Tem uma sensacional. coisa que os grandes festivais trazem, Fernando, que eu quero complementar, que a Ju falou. Os grandes festivais trazem uma mídia muito grande. Então, por Ah, mais que você esteja ganhando bem menos e ah, você esteja tocando no horário ruim, mas a mídia que ele traz, o teu nome sendo falado, né, se for no Lollapalooza, por exemplo, já coloquei vários artistas lá, a quantidade de coisa que tem é muito grande. Então, isso é importante. E, obviamente, os contratantes, quando vê teu nome num festival tão disputado, falam, pô, peraí, esse artista tem alguma coisa que talvez eu não tenha notado, esse cara é bom. Né? Então, e obviamente, quem... festivais sabem disso, tá? Os festivais sabem disso, então eles pedem preços bem especiais também, não se preocupe não. Exato. Essa questão de preço, Fernando, é bom ressaltar, ela é muito delicada, por isso que tem uma agência por trás, muito séria, com várias pessoas pensando. Né? Não é só a Ju, às vezes, que forma o preço, ela senta lá com o proprietário da agência e começa a discutir qual o preço botar. Porque tem diferença de sexta para sábado, né? Mesmo no sábado que você pede um preço melhor, você quer ganhar esse cliente, porque esse cliente, de repente, como a Ju falou, faz 4 eventos importantes no ano na cidade. Então, bem, é um negócio, né? Então, às vezes, você precisa. Agora, lógico, se você está num nível um pouco melhor, você pode ser um pouco mais intransigente e diminuir muito pouco. Né? Tem uma Exato. coisa que contratante a gente sempre brigava, tá? Me lembro disso muito bem. Ele chegava assim, Sandro, eu quero comprar 4 datas desse artista teu. Olha o meu cachorro aqui latindo. Desculpa, eu tive que mudar meu estúdio para a sala e meu cachorro começou a latir. O contratante ligava para mim e falou, Sandro, eu quero 4 datas do artista X na minha cidade. Pô, vou pegar as 4 datas para não tocar em nenhum lugar. Ele pede desconto, enquanto, na verdade, quando você está contratando 4 datas e está cerceando o artista de tocar em outros lugares, ele tinha que pagar mais. Isso Sim, acontece, por exemplo, em Las Vegas, né? O Cascade tem as residências, ele só pode tocar naquela rede de hotéis ali. Geralmente o hotel tem o night club e tem o day club, então eles fazem assim, sexta, sábado e domingo, faz o fim de semana. Quando ele fecha uma exclusividade dele, ele vende por muito mais caro do que a data dele normal. Porque ele fala, meu, eu estou te dando a minha exclusividade, eu vou deixar de tocar em vários lugares por causa de você. Mas aqui no Brasil é engraçado, todos os contratantes, né, Ju, sempre pediam pra gente, não, peraí, tô contratando ele 4 vezes aqui, vai tocar só pra mim, eu quero que você dê um desconto, se é 2.000, fecha cada data por 1.500. Isso era sempre uma luta, né, Ju? é sempre. Essa luta não mudou nada, entendeu? Porque o contratante na cabeça dele, ele acha que ele está me fazendo um favorzão, ó, mas eu estou pegando 4 datas. Mas ao mesmo tempo, digamos assim, a cidade é Goiânia. Eu não posso mais vender em Goiânia esse artista. Ou em cidades que são, sei lá, 100 quilômetros. Às vezes esse contratante vai falar, não, eu não quero que ele toque ali a 100 quilômetros, é próximo da minha cidade. Então isso acaba delimitando muito e aquela coisa, posso dar um desconto? Com certeza, entendeu? São 4 datas, digamos. Mas eu também não posso, não é 50% cada Claro. data. Eu vou botar mais uma pergunta aqui bem interessante. Você bateu o recorde de perguntas hoje, viu, Ju? Não fique, não Ah, fique que muito bom. convencida, não fique muito convencida, não. O Márcio Pompeu Se quiser perguntando, me bem chamar. legal. Perguntando bem legal. Existe algum tipo de curadoria sobre o contratante? Verificar a estrutura dele, a história dele e tal. Por favor, Ju.
Não, com certeza, isso tem. Óbvio que a função do booker é vender, né, a maior quantidade possível, fazer que aquele artista rode, mas ao mesmo tempo também a gente tem que também ter um feeling de saber a respeito daquele contratante, daquela festa. Você, eu acho que também é um conjunto booker junto com o dono da agência, assim, porque hoje em dia a maioria das datas, eu sempre passo, assim, no meu caso, que é o Albi, eu sempre passo 100% das minhas datas com ele. Então, assim, ao mesmo tempo que junta a minha expertise junto com a dele para Tá, fechar às as vezes você não melhores conhece o datas. contratante, mas ele Isso, conhece, aí ele pode dar. isso. Né? Mas é evidentemente que você checa o contratante, tá, Márcio? Não adianta você Exato. colocar um artista que, primeiro, tem um problema muito sério. A agência, quando vende, ela é responsável pelo cachê. Então, se você vende mal, vai ter vários problemas, né? O artista vai chegar lá, vai chegar com raiva, não vai ter equipamento, não vai tocar na hora que tinham prometido para ele, vai dar só problema. Mas, além disso, antes dele viajar, corre-se o risco de você não receber, da agência não receber. Aí isso é um problema financeiro muito sério. Então, né, Ju, Isso. tem que verificar muito bem. Muito, Tem, muito bem. óbvio E que o mercado assim, brasileiro é pequeno, né? Infelizmente é pequeno. Eu queria que tivesse milhares de contratantes. Não existe isso. isso, Não e de que nem música eu digo, eletrônica, né? Então você consegue. você consegue meio que saber a respeito daquele contratante, o que já aconteceu com ele, porque é um mercado pequeno, então todo mundo meio que se fala. É óbvio que nem a gente também tem na agência né, contratantes que estão em blacklist. Então, Claro. assim, e é uma forma legal, porque assim, se eu tive problema, esse contratante vai ter, ou assim, desculpa, aquela vez deu algum problema, então tá, então vamos começar do zero, só que esse contratante vai ter que pagar, digamos, 50% do cachê, para eu colocar a sua data na agenda. A mais, né? Isso, Desculpa. Pagar antecipado. Bem pagar antecipado. antecipado, Tem isso, muito isso. isso, do Para tipo poder assim, reservar, porque o que a Ju quer dizer, pessoal, é o seguinte. Porque ela, veja bem, se ela vai lá e alguém liga para contratar o Sandro Horta, no dia 15 de agosto, 15, que é sábado agora, dia 17. Dia 17. 17 de julho. Aí ela deixou de vender esse sábado. Só que aí o contratante é enrolado, acaba meio que cancelando, porque não sei o quê, porque ele pensou em fazer a festa, não vai fazer mais. Ela deixou de vender um sábado, que é o melhor dia, com o melhor cachê, para um outro contratante. Então o que a Ju quer dizer é o seguinte: quando o contratante não é conhecido, é blacklist, você quer o 15 de dezembro? Imagina, 15 de dezembro. Ela parou de vender esse sábado. Esse sábado para ela está vendido, então ela não vai mais oferecer. É um cara meio desconhecido? Me paga metade aqui. Hoje. Isso, Senão eu nem vou botar na minha agenda. Eu vou botar lá como isso. uma reserva para Uma você, mas eu vou reserva. continuar vendendo. É isso que você quer dizer, certo, Ju? Isso. Então, eu Ok. acho que é um mercado muito pequeno e, obviamente, a gente tem a nossa blacklist ali, porque às vezes ele pode, o contratante, saber que ele vai vir falar comigo e eu vou dar uma negativa porque eu tive problema. Claro. Ele vai pular no outro booker da minha agência e tentar. Só que daí, na hora do sistema que a gente baixa e coloca lá, pum, esse cara já teve problema. Então, todo mundo já fica né, sabendo para, né, evita de Legal. vender e, enfim, né? Evitar problemas. Tentamos evitar Certo. problemas. Vamos lá na última pergunta, depois a gente faz o encerramento. Mas O já? nosso passa rápido. Falei para você. Segui lá. Eu falei, era 30 minutos no máximo, mas não, é super papo meu. O Gabi está perguntando: quando o cachê que o artista recebe é o bruto e depois vai o percentual da agência? Ou se a agência recebe primeiro e passa o líquido para o artista? É o segundo caso, né, Ju? A agência Uhum, recebe. uhum. Tem agências que faz duplo faturamento, né? Então, Isso, manda um contrato e fala, se é 2.000, né, o que é o caso que você falou, manda 400 para o depósito da conta da agência e manda na conta do mil artista. e seiscentos para a conta do artista, correto? Isso, esse Tem é o mundo agência que tem. ideal, Isso. entendeu? Dos contratantes pagarem os boletos no dia e cada qual na sua Na sua conta. conta. E Isso, aí, esse é o mundo ideal. indo para a parte fiscal, Gabi, para responder, o que acontece, né? Então, o financeiro da agência ele tem acesso à conta corrente do artista, tem um Isso. operador, quando você vai, sabe, uma conta pessoa jurídica, você pode pedir um código de operador que tem algumas, meu Deus, prioridades, não, esqueci o nome da palavra, mas ele tem alguns níveis de acesso. Esse cara, esse operador, vai ter somente emitir boletos e consultas.
ele não vai poder, logicamente, pagar nada, sacar, fazer as coisas. Então, o artista vai lá, abre a conta pessoa jurídica no banco, pede esse operador e passa para o financeiro da agência. Aí o financeiro da agência fica lá. Aí a Ju vendeu lá o cachê de 2.000. O financeiro da agência fala, opa, beleza, manda o contrato e manda os 2 boletos. Ó, contratante, paga R$ 400 desse boleto, que é para a agência, e paga esse boleto de 1.600 que já vai direto para a conta do artista. Aí o artista vai lá no final do mês, emite as notas fiscais para o contratante de 1.600 para cada contratante que ele fez. É isso, certo, Ju? Porque não é só o simples fato de pagar, entendeu? Tem essa parte aí de burocrática, de nota fiscal e tudo mais, entendeu? E a agência, geralmente, o que ela faz? Ela manda um relatório final para o artista e fala, ó, você tocou... Porque, assim, você vai tocar na balada Super Top, o nome da balada, mas a razão social não é a balada Super Top. Então, aí o relatório da agência, a agência manda, olha, você tocou nessa razão social, esse valor, você tem que fazer nota fiscal, esse é o CNPJ para você poder emitir a nota. Aí ela te manda um relatório mensal, você tem até, eu acho que do dia 10, se eu não me engano, do mês seguinte, para você poder emitir as notas fiscais do mês anterior. E aí você paga, geralmente a DAS, que é o boleto de impostos, você paga no dia 20. Então, é mais ou menos isso a estrutura. É isso aí. Mas às vezes a gente recebe também 100% do cachê e a agência faz o repasse pós a data aconteceu, o artista recebe, às vezes, repasses quinzenais, assim. Isso recebe... também é caminho. Várias agências trabalham de maneira diferente. Mas é isso. Né? Qual que é a desvantagem? Primeiro assim, quando a agência recebe, tá, Gabi? Ela recebe uma data, por exemplo, né? Foi combinado pagar 30 dias antes do show. Aí a agência recebe, né, conforme combinado, 30 dias antes do show. Ela não paga o artista. Porque coisas podem acontecer. Você pode ficar muito gripado, muito doente, pode não tocar, você não vai ter direito ao cachê. Né? Pode acontecer um problema muito sério ali, que de repente você não vai acontecer. Né? Não vai poder ir. Então, a agência espera realmente acontecer o evento, e aí, geralmente, terça ou quarta-feira, depois do fim de semana, ela faz o repasse das datas do final de semana. Você tocou quinta-feira aqui, sexta-feira aqui, sábado aqui, eu estou te devendo 4.000. A agência vai lá e repassa para o artista. Quando a agência trabalha dessa maneira, que eu falei, que é 2 boletos, por exemplo, ou 2 depósitos, tem a vantagem que o artista está recebendo um dinheiro de datas que ele ainda não tocou. Né? Mas a desvantagem é que se acontecer algum problema, ele vai ter que pegar o dinheiro. Ele já de repente já fez alguma coisa e gastar. É isso. Beleza, Ju? Foi lindo, né? Uma horinha de bate-papo, bacana. Pô, ficaria aqui, olha, sem brincadeira. Muito legal. É muito legal. A gente pode combinar de você participar de uma live, tirar dúvidas, que a gente tem, que aí não é aula, a gente faz um Zoom com todos os alunos e tal, de vez em quando, é bem legal, a gente pode te chamar, abusar de você aí. Porque o assunto de agências é muito importante, né? É um passo muito importante para o artista entrar numa agência, e as pessoas, lógico, que nunca entraram numa agência, não sabem como é que funciona o dia a dia da agência. Então, de repente, a gente te convida para fazer um bate-papo aí. Mas quero te agradecer bastante. Pô, adorei. Primeiro te rever, né? E você está em Curitiba aí, pegando friozinho, maravilhoso. Quando você vier para São Paulo, para trabalhar um pouco aqui, avisa aí para a gente se encontrar. Fechou, com certeza. E obrigada, agradeço imensamente essa experiência aí com todos. Tomara que alguém, né, aí espero que todo mundo tenha uma ótima carreira e a gente ainda vá se encontrar e vá trabalhar juntos, né? Então aí. Se você me tratar bem, eu vou contando para você dos alunos. Aqui. Isso, exatamente. Vai só ali, ó, me mandando, dá uma olhadinha nesse também. Ju, obrigado, boa sorte pra gente, né? A gente merece, nós estamos há 16, 17 meses sem ganhar aí, sem faturar, sem tocar, sem trabalhar. Acho que um dos grandes pecados da humanidade depois de não ter saúde é não ter trabalho, né? Então, que a gente consiga resolver esse segundo item aí. Brigadão, beijo. Obrigada, gente. Obrigada por tudo. Pela oportunidade. Quero ver você rica, você já é. Quero ver você milionária, tá? Isso aí. É o mínimo. Tchau, pessoal. Obrigada. Beijo. Eu vou levar você pro camarim e vou desligar você, tá? Tá bom.